Muito bem, estamos aqui pelo estúdio RN, mais uma vez com notícias e debates a respeito do nosso Mengão. Dessa vez vou trazer um assunto bastante polêmico, que foi o encontro do treinador Fernando Diniz com o empresário Bernardo Bertolucci e também Marcos Braz. Mas antes disso, eu peço a você para se inscrever, dar aquele like e continuar nos prestigiando e nos ajudando a atingir marcas ainda maiores. Nosso canal é novo, iniciamos o nosso canal há poucos dias e já estamos conseguindo uma marca bastante expressiva. Bom, vamos falar então do assunto mais importante. Temos outros assuntos muito importantes, que é a chegada do Gerson ao Brasil, a permanência, né, do Gerson, a volta, né, do Gerson, a permanência do Gerson no Brasil e a volta do Gerson ao Mengão. Esse é um assunto que nós iremos discutir mais adiante em outros programas. Ainda existem alguns detalhes para serem definidos em relação a essa negociação. Também temos outras negociações também que iremos avaliar em outros programas, né? A possível volta do Michael, alguns jogadores que estavam emprestados e estão retornando, como o Thiaguinho, Vitor Gabriel, Ramon, mas hoje esse não é o principal tema. O principal tema foi o encontro entre Bernardo Bertolucci, Marcos Braz e também Fernando Diniz. Bom, por que eu estou levantando esse assunto, estou levantando essa bola? Por um assunto muito simples. Todo mundo sabe que o Tite não continua como técnico da seleção brasileira após o Mundial do Catar agora, né? Portanto, o Brasil vai precisar de um treinador. E todos sabem que a CBF reluta em ter um treinador estrangeiro, ou seja, Abel Ferreira ficaria mais distante dessa possibilidade. Sobraria quem? Quem nós temos hoje no momento em alta? O Cuca não está em alta. Em alta teríamos o Dorival, pelos títulos recentes, também pela experiência, e o Fernando Diniz. Seriam nomes cotados para a seleção brasileira. Fernando Diniz, por outro lado, se não for para a seleção e o Dorival for o técnico da seleção brasileira, seria um nome visto pela direção do Flamengo como um bom nome. O Diniz, ele, como técnico, ele é um técnico muito inteligente. Ele é muito inteligente e ele é um técnico ousado, né? Ele tem uma estratégia de jogo muito interessante. Já lá atrás, quando ainda dirigia o pequeno Audax em São Paulo, já demonstrou já qualidade técnica, já demonstrou qualidade no futebol. E o Audax, aquele Audax, chegou muito longe e revelou grandes jogadores, que hoje, como o Tietê, que hoje estão, já não são mais promessas no cenário do futebol. Portanto, o que pesaria contra o Diniz, se o Diniz fosse o técnico do Mengão, caso o Dorival, de fato, assuma a seleção brasileira? Qual seria o principal problema do Diniz? A gerência de grupo. Esse é o principal problema do Diniz. E aí é que eu digo, o Diniz se perdeu. Por exemplo, no São Paulo, fez uma campanha fabulosa. O São Paulo quase conseguiu ser campeão brasileiro de 2020, mas o Diniz teve atrito com alguns jogadores na reta final do campeonato. E foi comprometido o trabalho por causa dessa questão, né, de vestiário, essa questão entre eles, né, essa questão de relacionamento. Portanto, Diniz tem essa dificuldade com os jogadores. O Diniz também já treinou outras equipes, atualmente treina o Fluminense e faz com um elenco modesto um excelente trabalho. Isso aí é um fator que tem que ser levado em consideração, porque o elenco do Fluminense é muito limitado e a qualidade também. E o Diniz foi muito longe com o Fluminense no Brasileirão. Mas, mesmo assim, não fugiu das polêmicas no Brasileirão. Mesmo assim, houveram polêmicas
com alguns jogadores no decorrer do Brasileirão. Bom, será que o Diniz no Flamengo, com um gerente de futebol, ficando como se fosse uma barreira entre o Diniz e os jogadores, poderia evitar que esse tipo de atrito acontecesse? Yes, talvez, poderia, por que não? Why not? Com certeza absoluta. Mas o Flamengo reluta em trazer um profissional, como o Paulo Pelaipe. O Flamengo reluta, e isso é um problema. Portanto, se o Flamengo decidir trazer o Diniz, é preciso montar uma estratégia para que o Diniz consiga desenvolver o trabalho dele do campo, o trabalho do campo, e deixe aquelas questões de bastidores, os atritos, com alguém que fique entre o Diniz e entre o jogador. Eu acho que o Diniz poderia ser um bom nome, essa é a minha opinião, mas o que vocês acharem, o que vocês acham, eu gostaria de saber e por favor coloquem nos comentários o pensamento de vocês em relação a Diniz sendo o novo treinador do Flamengo caso o Dorival vá de fato para a seleção brasileira. Fato que ainda não sabemos, né? Ainda estamos aguardando, o Flamengo está bastante confiante que o Dorival vai permanecer, mas todo mundo sabe que uma proposta para dirigir a seleção nacional mexe, motiva, é um desafio a mais para o Dorival. Dorival já não é mais nenhum garotinho, tem 60 anos e é óbvio que essa experiência iria ser algo que iria mexer muito com ele, né? Um desafio a mais na carreira dele, que já conseguiu tanta coisa, né? Ao longo de sua vitoriosa carreira. Portanto, essa é a questão. Diniz tem os prós, a qualidade técnica do técnico, ele é muito inteligente, ele é visionário, ele é inovador, ele é ousado. Os times do Diniz são times ofensivos, times que marcam muitos gols. E o Diniz no Flamengo, com o elenco que o Flamengo tem, poderia dar muito certo. O lado negativo, justamente é o lado pessoal. O Diniz ele é muito estourado, ele é muito nervoso, ele é uma pessoa assim, muito irritada. Ele não consegue equilibrar um pouco as emoções. Ele deixa vir para fora as emoções. E o Flamengo, sem um profissional no departamento de futebol, como um manager, para ficar entre o Diniz e os jogadores, poderia vir a ser um problema. Portanto, esse hoje é um debate, né, sobre a muito possível vinda do Diniz para o Mengão, caso o Dorival vá para a seleção brasileira. Portanto, nós estamos abordando um assunto ainda um pouco, vamos dizer, cru, ainda muito no início, mas um assunto que pode começar a tomar corpo se de fato o Dorival for para a seleção brasileira. Tá bom? É isso. Mais uma vez com vocês, eu peço para se inscreverem, darem o like, convidar os amigos para conhecerem o nosso canal Estúdio RN. Ok? Breve estaremos com vocês novamente trazendo algum assunto interessante do nosso Mengão.